Olá meus caros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui da minha Biblioteca Católica. Meu nome é Edmilson Cruz, eu sou um dos membros da equipe da minha Biblioteca Católica e também sou um professor, mestre em História, especializado em História da Igreja, e hoje eu vou estar trazendo para vocês aqui um conteúdo especial sobre o motivo pelo qual Pio IX decretou São José como patrono da Igreja. Mas antes de você saber isso, eu quero fazer aquele pedido tradicional aqui do YouTube. Por favor, deixa aqui o seu like, se inscreva no canal e compartilha com o maior número de pessoas que você puder. Vamos fazer com que cada vez mais pessoas conheçam o canal da minha Biblioteca Católica. Para nós entendermos como que ocorreu essa declaração do Papa Pio IX, ele que colocou São José como protetor da Igreja, nós precisamos entender o contexto da época. O contexto daquela época, lá no século XIX, estavam ocorrendo inúmeros acontecimentos mundiais e a Igreja estava sofrendo muito com esses acontecimentos. A partir de 1830, começa a surgir inúmeras revoluções na Europa, começando na França, as chamadas revoluções liberais, que foram se expandindo para outros lugares, inclusive para a Itália, que naquela época ainda não existia Itália. Na verdade, a Itália era uma aglomeração de ducados, o Ducado da Toscana, o Ducado da Sicília, Ducado de Milão, como também os Estados Pontifícios, que eram uma faixa de terra que saía lá de Roma e ia até Ravenna. Hoje os Estados Pontifícios estão reduzidos apenas a mais ou menos 2 hectares, 20 mil metros quadrados. E o Papa, além de ser o governador da Igreja, ele também exercia um poder de governo temporal. Ele era um governador daquelas pessoas que viviam naqueles Estados Pontifícios. Quando aquelas revoluções liberais, muitas delas motivadas por pensamentos maçônicos, começaram a se expandir, elas entraram dentro da Itália e começou a surgir um movimento de unificação italiana. Então os ducados, eles começaram, a partir das ideias iluministas, as ideias liberais, a surgir um Estado, o Estado italiano. E por conta deste movimento, a Igreja começou a sofrer inúmeros ataques, porque estes revolucionários, eles eram anticatólicos, eles eram anticlericais. Então começaram a tomar as terras da Igreja, começaram a diminuir o poder do Papa e cada vez mais começaram a tentar interferir dentro da Igreja. Diante de todo o contexto que eu descrevi aqui recentemente para vocês, o Papa iniciou então inúmeras ações para mostrar a verdade às pessoas. No ano de 1854, no dia 8 de dezembro, o Papa decreta o dogma da Imaculada Conceição de Nossa Senhora. 10 anos depois, em 1864, o Papa escreve 2 documentos que condenam o relativismo, o cientificismo, o racionalismo existente naquela época e também todas as ideias liberais, o documento Quanta Cura e Sílabus, 2 documentos importantes para a história da Igreja. E em 1867, o Papa Pio IX também convoca o Concílio Vaticano I para também dar uma resposta a todos aqueles acontecimentos que estavam ocorrendo naquela época. Então, o Papa escreve um documento chamado Quimade Modum Deus, em 1870, colocando São José como o grande protetor da Igreja. Por que São José é invocado como protetor da Igreja? Veja, São José, ele foi o protetor do Verbo encarnado. Foi o homem de todo o mundo escolhido por Deus para protegê-lo, para proteger ele mesmo. E ele desempenhou esta função muito bem. Ele conseguiu proteger Jesus no momento no qual o governo de Herodes estava ali matando todos os meninos na época que Jesus vivia. Então São José, ele pega o menino Jesus, pega Nossa Senhora, os protege, os esconde do ataque do inimigo. Tanto é que por isso um dos títulos de São José também é
terror dos demônios. Por quê? Porque por mais que os demônios tentem atacar a igreja, tentem atacar o Verbo, tentem atacar Nossa Senhora, nada aconteceu. São José, ele protegeu aqueles e também protege hoje a igreja. E o Papa Pio IX, lembrando disso, lembrando também daquele momento histórico lá no Antigo Testamento, aonde José, aquele que é o filho de Jacó, responsável por proteger o povo hebreu durante uma das maiores fomes do mundo lá no Egito, São José também ele é o responsável por proteger a igreja diante deste momento aonde nós estamos sofrendo um relativismo cultural, estamos sofrendo um ataque contra a verdade, uma instituição da mentira. Pio IX viu isso e decretou São José como patrono da igreja. E é por isso também, dessa situação que estamos vivendo atualmente, que o próprio Papa Francisco invoca São José neste ano especial, o ano josefino, o ano de São José. Então, meus caros, espero que vocês tenham gostado aqui deste conteúdo. Se vocês querem mais conteúdos assim, conteúdos sobre a história da igreja, sobre a história dos santos, escrevam aqui nos comentários, digam aquilo que vocês querem, para que a gente assim produza cada vez mais conteúdos especiais para você. Além disso, quero lembrá-los, se inscrevam no canal, ativem as notificações, porque ainda este mês teremos vários vídeos especiais para você. Até mais!